Olá, igreja, bom dia! Que alegria ter você aqui para mais uma mensagem em mais um domingo. Para mim é gratificante te ter aqui hoje. E eu fico muito feliz que você está aqui hoje em especial, porque a mensagem de hoje está linda. Vamos aprender coisas fantásticas do Senhor. Mas antes da gente começar, quero te convidar a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma semana. Te agradecer, Senhor, pelo dia lindo que está lá fora, à nossa espera. Te agradecer, Senhor, pela semana que o Senhor já tem preparado. E te pedir que venha nos ensinar a ser uma igreja saudável. Venha nos ensinar a ser mãos que servem. Venha nos ensinar a ser corações que se relacionam. Venha nos ensinar, Senhor, a ser joelhos que se dobram diante de Ti. Senhor, te pedimos que venha nos ensinar na mensagem de hoje, no dia de hoje, a ser um perfume que exala a Tua presença. É o que te pedimos, te agradecemos. No nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. O tema da mensagem de hoje é o perfume que preenche a casa. Vem comigo no capítulo 12 de João, no verso 3. Então Maria pegou um frasco de perfume muito caro, feito de nardo puro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Preste atenção. Você já entrou em algum ambiente ou passou na frente de alguma loja ou no shopping mesmo, na praça de alimentação, e um cheiro, um perfume, uma fragrância, ela te impactou de tal maneira que, sem mesmo antes de você ver o que tem ali, aquele cheiro te hipnotizou e te fez olhar para aquele lugar. Você já passou por alguma coisa assim? Você percebe esse cheiro antes de qualquer outra coisa. Aquele cheiro, ele marca o ambiente. Aquele cheiro, ele revela o que aconteceu ali. Ou o que está acontecendo ali. Tem lugares que a gente entra e sente paz. Tem outros que a gente entra e sente um pesar. Tem lugares que tem um cheiro muito agradável. E tem outros, assim, que não tem um cheiro tão bom. Você já passou por essa situação? Conta aqui pra baixo nos comentários pra mim, porque eu quero te ouvir, eu quero saber. C.S. Lewis disse uma coisa que eu gostaria que você gravasse. Aquilo que mais valorizamos é o que mais inevitavelmente transborda em nossa vida. Agora, para que você consiga conectar tudo isso que a gente falou e entender o que eu quero passar hoje para você. Que tipo de fragrância a sua vida tem liberado nos ambientes o qual você entra? Entendeu a mensagem, né? Que tipo de cheiro você tem exalado quando você entra em um ambiente? Quando você entra na sua casa, quando você entra na sua faculdade, quando você entra na sua igreja, quando você entra na sua roda de amigos, que cheiro você tem exalado? E eu não estou falando de perfume. Se você está entendendo do que eu estou falando hoje, você entendeu essa mensagem. Vem comigo aqui, capítulo 12, do verso 1 até o verso 3. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam uma ceia para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. E então Maria pegou um frasco de perfume muito caro, feito de nardo puro. Observe que aqui a gente vê um retrato de uma igreja saudável. Lembra que semana passada a gente falou que existiam 3 pontos para um milagre? Olha esses 3 pontos aqui de novo. A gente vê Marta servindo e a gente vê Maria aos pés de Jesus mais uma vez. E aqui nesse momento a gente vê Lázaro não sendo mais o precursor para que o milagre alcance outras pessoas. Nesse momento ele está tendo um tempo de mesa com Jesus. Só que preste atenção, porque isso revela um equilíbrio lindo.
alguém servindo, alguém recebendo e alguém adorando. Uma igreja saudável tem exatamente isso que a gente orou. Mãos que servem, corações que se relacionam e joelhos que estão dispostos a se dobrar diante do Mestre. Você quer viver uma vida com Cristo, uma vida de santidade? Você precisa desses 3 pontos. Você quer fazer parte de uma igreja saudável? Verifique se ela tem esses 3 pontos. Você quer ter uma vida de comunhão em uma igreja? Viva esses 3 pontos. Amém? O ato de Maria de derramar um perfume extremamente caro revela muito. O porquê que o livro, as escrituras, elas narram sobre esse perfume muito caro? Bom, culturalmente, o nardo puro em específico, ele era um perfume, uma especiaria importada. E para que você pudesse adquirir isso, é o equivalente a 300 daquela época, o que seria o salário de um ano inteiro. Um ano inteiro do seu salário para comprar um perfume. Hoje a gente viria isso como um perfume top de nicho. E ela pegou, quebrou aquele frasco sobre os pés, ela não espirrou um pouquinho, ela usou todo o perfume. Aqui eu acredito, eu posso ter uma licença poética, aqui eu acredito que Maria era considerada a mãe dentre eles. E eles eram, sei lá, órfãos ou estavam vivendo uma vida e não tinham condições muito boas. E aí a gente vê ela fazendo algo tão lindo, com um perfume que talvez, nessa minha licença poética, ela possa ter herdado da família dela. Porque geralmente, naquela cultura, quando você iria se casar, você tomava um banho de perfume, você usava um perfume das especiarias mais finas e caras que era encontrado na região. E aí ela faz algo muito lindo. Ela solta os cabelos dela, um ato íntimo na cultura judaica. Ela se ajoelha aos pés de Cristo e o toca nos pés, o enxugando com seus próprios cabelos, revelando uma humildade muito linda. E isso não é só adoração, isso é uma entrega total. Mas eu quero que você guarde isso. Aqui ela estava preparando o corpo de Cristo. Vem aqui comigo no verso 4 e no verso 5, ainda do capítulo 12. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, disse: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Aqui aparece um contraste muito grande. Enquanto ela, sem nem ligar para o quanto aquele perfume era caro, ela simplesmente derramou aos pés de Cristo. E Judas, que outra hora iria trair Jesus, questiona de o porquê que você está fazendo isso? Você não está se tocando não, garota? Olha o que você fez, o desperdício desse perfume. Religiosidade versus graça. Vamos lá? Bom, aqui a gente vê a religiosidade dizendo: isso é um desperdício. E eu começo a pensar nas perguntas que as pessoas me mandam. De, pastor, quanto que eu tenho que dar de dízimo? Ou melhor, pastor, o meu dízimo ele tem que ser o bruto ou o líquido? Se você está tendo esse tipo de pergunta, você está vivendo a religiosidade e não a graça. Porque não é sobre o valor, não é sobre o dinheiro, não é sobre o bruto, não é sobre o líquido. Porque note que esse tipo de pergunta, a pessoa ela tá fazendo por obrigação e não porque ela quer, não porque ela ama. Ela está fazendo porque ela deve fazer, por obrigação. A mesma pergunta a gente joga para alguém que vai fazer jejum. Quanto de tempo que a gente tem que fazer o jejum? Qual é o jejum que a gente tem que fazer que vai alcançar os céus? Não é sobre o tempo
ou o jejum que vai ser mais eficaz é a qualidade que você está dedicando durante esse jejum. Não é sobre o mínimo, é sobre a essência. Essência é a palavra. E aí a gente vê o contraste com a graça, aonde a gente vê Maria sendo uma grande adoradora. Nada é caro demais para Jesus. Você consegue prestar atenção nesse contraste de religiosidade e graça? Quando você vive na base da religiosidade, tudo parece pesado. Nossa, eu tenho que tirar o meu dízimo. Nossa, eu tenho que jejuar. Nossa, eu tenho que orar. Nossa, eu tenho que ler uma fração da Bíblia. Poxa, é tão difícil você viver um relacionamento. Você viver um relacionamento com Cristo, na graça, ali. É tão difícil. É tão difícil você sentir prazer em orar, em falar com Deus. É tão difícil você abrir a sua Bíblia, não por obrigação, mas sim porque você quer ouvir Deus falar. Você falou, agora é a vez dele falar. É tão difícil assim você matar a sua carne para que Cristo seja glorificado através da sua vida. É tão difícil que você começa a se questionar de como que tem que ser feito? E você vê quando uma pessoa está fazendo a pergunta, de fato, quando ela é inocente no assunto e quando ela está fazendo a pergunta só por nossa, tem que fazer mesmo. Quando é um novo convertido que chegou agora e ele pergunta, como que tem que ser feito o jejum? Quanto tempo? Aí tudo bem. A pessoa quer aprender. Tem textos na Bíblia que revelam como que faz. Mas aí a pessoa chega, já é convertido, de longa data, tem 300 anos na igreja. Tava aqui, junto com o Pedro, fundou a igreja. E aí a pessoa pergunta, eu tenho que dar meu dízimo do bruto ou do líquido? Qual é o mínimo que eu tenho que dar? Meu querido, para com essa religiosidade. Para com isso e começa a viver a graça do Evangelho. Amém? Vem comigo no verso 6, para a gente prosseguir. Então, ele não falou isso por se importar com os pobres, mas porque ele era ladrão. A religiosidade usa discursos lindos, bonitos, maravilhosos, que enchem o paladar, o ego deles. Mas, sinceramente, o coração tá muito, mas muito longe de Cristo. Porque eles são bons na lábia. Um ladrão, ele é bom na lábia, na palavra. O coração tá vazio. Muito vazio. Agora, vem aqui no verso 7. Deixe-a em paz. Ela fez isso preparando o meu corpo para o sepultamento. Aí aqui a gente volta de novo para Maria. E lembra que eu falei que ela estava fazendo isso para prepará-lo para o sepultamento? Pois bem, no Antigo Egito existia-se a cultura de que quando um corpo ele estava sendo embalsamado, eles jogavam essências, perfumes sobre o corpo. Aqui nessa situação, o corpo ainda está em vida, que é o de Jesus. E ele está fazendo isso enquanto ele ainda está vivo. Aqui entra algo assim profundo. Maria, ela viveu o hoje, o extraordinário, uma experiência com Cristo no agora. O que outros só entenderiam depois, bem depois. Ela discerniu o momento. Ela não fez isso antes ou depois. Ela fez isso no agora, no hoje. Ela dobrou seus joelhos, porque ela sempre teve esse pote de perfume ali. Esse pote de perfume sempre estava ali. Ele era o protagonista, só que de segundo plano. E aí, hoje, ela decidiu, não, hoje é o momento, vou aproveitar que ele tá aqui, tá todo mundo aqui, é agora. Ela não perdeu tempo. E aí,
Avançando um pouco na história, dias depois, quando Jesus já foi morto, já foi crucificado, estava na tumba, Maria Madalena chega e um anjo olha para a cara dela e fala: então, minha querida, só para te dar uma pequena informação, ele não tá mais aqui. Ela perdeu a oportunidade. Ela perdeu a deixa. Ou seja, enquanto Maria, lá de Betânia, ungiu Jesus em vida, Maria Madalena chegou tarde demais. Isso revela algo assim forte, algo grande. Deus, ele conta com você, mas ele não depende de você. Guarde isso na sua cabeça. Se você não se posicionar hoje, se você não se posicionar agora, outro momento vai vir outra pessoa que vai se posicionar num lugar, num momento, numa situação que era para você estar vivendo. Maria, lá atrás, com o Jesus em vida, teve uma experiência com Cristo. E Maria Madalena perdeu essa oportunidade por chegar tarde demais. Não é sobre fazer ontem ou amanhã, é sobre fazer hoje, é sobre você se posicionar, você tomar uma atitude. Você não pode perder a oportunidade passar. E aí, como eu falei, com a morte de Lázaro, na semana passada, a gente daria início à trajetória que levaria Cristo ao Calvário. Vem comigo aqui no verso 12 e verso 13, onde a gente vai ver que uma grande multidão tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro gritando Hosana. Aqui a gente vê a entrada triunfal de Cristo na cidade. E aí a gente vê que é uma semana para a crucificação. Estamos vivendo na uma semana para a crucificação. Olha só o que aconteceu. Jesus, ele tira Lázaro do túmulo, porque ele que vai entrar naquele túmulo. Olha só que mensagem linda. Que coisa linda de se pensar. Aqui a gente vê um contraste muito grande com toda essa mensagem. A gente vê aqui uma multidão que está celebrando, mas não é a multidão que vai permanecer. Porque mais pra frente a gente vai ver que a multidão que hoje, num domingo de Ramos, tá recebendo Jesus, gritando Hosanas, 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 essa mesma multidão vai falar: não, solta Barrabás, solta ele, prende Jesus, crucifica. A mesma multidão que viu Jesus em cima de um bichinho, entrando na cidade e jogando folhas para que esse bichinho que carregava Jesus entrasse, é a mesma multidão que vai ver esse Cristo crucificado. A mesma multidão. Então, guarda isso. Se você está esperando por alguém ou por outras pessoas, uma hora essa pessoa vai estar do seu lado, te apoiando, e na outra ela vai estar lá, do seu lado, te tacando uma pedra. Então, deposite a sua confiança somente a Cristo e a mais ninguém. Deposite a sua fé somente a Cristo e a mais ninguém. E lembre-se, Deus, ele conta com você, mas ele não depende de você. Se você não se posicionar hoje, agora, ele vai colocar outra pessoa no seu lugar. Enquanto você poderia viver uma experiência única com Cristo, outra pessoa vai viver essa experiência com Cristo. Isso é profundo de se pensar. Vem aqui comigo no verso 24. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer,
continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Eu quero terminar essa mensagem com esse texto. Aqui, o grão é Jesus. Ele está falando que morte, fruto, propósito, tudo isso se conecta exatamente nele. Ele é o grão, ele é o propósito, ele é o fruto. Porque através da queda de Jesus naquela cruz, hoje eu e você somos frutos disso. A gente pode não ter sido testemunha ocular da ressurreição, mas a gente crê que ele ressuscitou. E hoje somos frutos disso. Hoje, através da nossa vida, assim como a gente aprendeu semana passada, através da nossa vida, outras pessoas podem ser alcançadas para dentro desse milagre e se envolver com o Evangelho. Isso é lindo. Isso é precioso. Então, grave isso na sua cabeça. Amém? Agora, eu quero simplificar um pouco. Maria, ela não deu perfume. Ela entregou o valor. Ela não adorou com palavras. Ela adorou com tudo que ela tinha. O que você valoriza? Perfume ou vida? Adoração verdadeira sempre parece um exagero para quem não ama. Religiosidade calcula. A graça, ela entrega. Quem entende o momento não perde a oportunidade. Deus, ele conta com você, mas ele não depende de você. Grave isso. Amém? Como eu falei, não é ontem e nem amanhã. É hoje. Se hoje você que está ouvindo essa mensagem quer se render aos pés de Cristo, assim como Maria, você quer derramar perfume sobre os pés dele, enxugar com os seus cabelos, se você quer se render a esse Cristo, se você está aqui e você quer voltar para os caminhos de Cristo, ou se você quer apenas viver uma experiência genuína com Cristo, eu quero te convidar neste momento a fechar os seus olhos e entregar a sua vida a Cristo. Saiba de uma coisa, não importa o que você fez ou deixou de fazer, Cristo é o mesmo. O que ele fez naquela cruz foi por você. Ele te amou de tal maneira. Deus, ele te amou de tal maneira que deu seu único filho para morrer naquela cruz por você. Porque lá em Deuteronômio, a gente vai ver os sacrifícios que eram feitos no templo. E a gente vai ver que era uma vida por uma vida. Era para você estar morto. E Jesus, ele morreu por você. Então, se você quer entregar a sua vida hoje para ele, feche os seus olhos. Talvez você esteja vivendo no mínimo, fazendo o básico, sem entregar nada. Mas hoje Jesus está te chamando para algo mais profundo, para um relacionamento mais intenso, para uma adoração verdadeira. Então, repita comigo: Jesus, eu não quero mais viver no mínimo. Eu quero me entregar, que a minha vida seja um perfume agradável ao Senhor. Receba o meu coração, a minha vida, tudo o que sou. Eu escolho te amar de verdade.
Amém. Graças a Deus. Se você hoje tomou essa decisão, aqui abaixo tem um link escrito: Eu decidi seguir a Jesus. Nós queremos te conhecer e caminhar junto contigo. Saiba que você não está mais sozinho. Você tem uma família em Cristo para caminhar. Antes da gente finalizar, eu quero desejar a todas as mamães um feliz Dia das Mães. A cada uma que foi forte, guerreira, corajosa e enfrentou as suas batalhas. Vocês são mulheres incríveis. Independente de onde você esteja, feliz Dia das Mães. E para você que ficou aqui até agora, que o Espírito Santo de Deus possa inundar a sua casa com a graça de Deus e não com a religiosidade. Amém? Um forte beijo, um grande abraço. A gente se vê semana que vem. Agora, vai curtir o seu domingo com a sua mãe. Para você que ainda tem ela em vida, vá curtir, vá aproveitar. Para você que não tem mais a sua mãe em vida, tire o momento para relembrar boas memórias que você teve com ela. Amém? Um forte beijo e a gente se vê semana que vem.